Primeiro-ministro português demite-se depois de ser alvo de um processo-crime relacionado com as explorações de lítio e hidrogênio. Rei da Jordânia visita a Comissão Europeia para apelar a um cessar-fogo em Gaza, mas Bruxelas não se compromete. Tragédia humanitária na faixa de Gaza atinge principalmente as crianças. Já morreram mais de 4.000 desde o início da guerra. Itália vai criar centros para requerentes de asilo na Albânia. António Costa não resistiu às suspeitas em torno dos negócios do lítio e do hidrogênio verde. O primeiro-ministro português apresentou a demissão e o pedido foi aceito pelo Presidente da República. Em declaração aos portugueses, António Costa disse estar disponível para colaborar com a Justiça no processo crime de que é alvo e afirmou que não seria candidato nas próximas eleições. Entende que a PGR deve dar... Meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. O Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o Diretor da Agência Nacional do Ambiente estão entre os suspeitos e o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro foi detido. Os procuradores disseram estar a averiguar a utilização do nome do Primeiro-Ministro e o seu possível envolvimento. Suspeita-se de tráfico de influências e corrupção nos projetos de exploração do lítio em Montalegre e do hidrogênio em Sines. A campanha por um cessar-fogo na faixa de Gaza levou o rei Abdullah II da Jordânia a Bruxelas. Ainda não foi desta que a União Europeia apelou ao fim dos bombardeamentos israelitas, mas nem por isso o chefe de Estado jordano regressou a casa de mãos a abanar. Levou 900 milhões de euros em ajudas para fortalecer a cooperação entre Bruxelas e Amman e um agradecimento de Ursula von der Leyen por manter a estabilidade na região. No dia anterior, Abdullah II tinha apelado ao cessar-fogo na NATO. A aliança militar também está profundamente dividida, com a Turquia a condenar ferozmente a ofensiva israelita e os Estados Unidos a sustentar que Israel tem o direito de se defender. A diplomacia norte-americana tenta jogar em várias frentes e depois de ver o pedido de uma trégua humanitária ignorado por Benjamin Netanyahu e de uma série de encontros pouco produtivos com os países árabes da região, Antony Blinken chegou ao Japão para tentar alinhar as posições de Tóquio e Washington. Enquanto o chefe da diplomacia dos Estados Unidos se reunia com o primeiro-ministro nipónico, Fumio Kishida, os japoneses saíam para a rua para pedir uma posição firme do governo no apelo ao cessar-fogo. As crianças estão no centro de uma tragédia humanitária na faixa de Gaza. Os números do Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas, dão conta de mais de 4.000 crianças mortas desde o início da guerra, a que se juntam mais de 1.500 desaparecidas. A Organização Mundial da Saúde estima que haja 50.000 mulheres grávidas no território e 180 partos por dia, em condições muito complicadas. Children now under intense bombardments all day and night. They are lacking food, water, electricity, medicine, everything. And on top of that, without electricity, you can't imagine the horror and fear they are living when it's completely dark and the only sound they hear is just the sound of bombardments. Os constantes bombardeamentos israelitas e a impossibilidade de abandonar o território fazem de cada dia um desafio na faixa de Gaza. Escasseia a água potável, a comida ou a assistência médica e o colapso dos sistemas de saneamento básico faz temer o surto de doenças. Quem sobreviver a estas condições não deixará de ficar marcado por cicatrizes profundas. So we are risking a generation that is not going to be able to be productive adults, not going to be able to interact with their surroundings and be as productive as they can be. They will not reach their full potential. And of course, there's the issue of the cycle of violence, and we're creating violence never is the solution. Violence only produces violence. And I think the
the sole solution for this is to stop violence and find a solution, a political solution for the conflict. Russian Defense Ministry reported that its forces foiled an attempted Ukrainian drone attack on Tuesday morning, shooting down drones over the Black Sea and the annexed Crimea. The Institute for the Study of War states that Ukrainian forces have intensified strikes on rear Russian areas in southern Ukraine and in annexed Crimea over the past few days. Geolocated footage from the 4th of November confirms that Ukrainian forces hit the Russian Askol missile carrier, a Kirkuk-class corvette that the Russian Black Sea Fleet launched in 2021 at the Zaliv shipyard in Kerch, east of Crimea. In its latest intelligence update, the UK Defence Ministry said the incident is farther to the east of Crimea than most previous Ukrainian claimed long-range strikes. Ukrainian capability to hit Crimean shipbuilding infrastructure will likely cause Russia to consider relocating farther from the front line, delaying the delivery of new vessels. After a series of Ukrainian attacks in September, Russia has been relocating some naval ships from the main base in Sevastopol in annexed Crimea further east to Novorossiysk, there it is in Russian Krasnodar region, and to another location in southeastern Crimea, to Feodosia, there it is. The two ports are on both sides of the Kerch Strait, connecting eastern annexed Crimea with the Russian mainland. O governo italiano vai criar centros na Albânia para acolher requerentes de asilo numa tentativa de gerir o fluxo migratório. Os centros terão capacidade para receber até 3.000 pessoas, que serão migrantes resgatados por embarcações italianas. A primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, afirma que a iniciativa vai ajudar a aliviar a sobrelotação nos centros em Itália, onde nos últimos anos centenas de milhares de migrantes se instalaram depois de terem feito arriscadas viagens através do Mediterrâneo, vindos da Líbia, Tunísia, Turquia, entre outros países. O projeto foi anunciado depois de Giorgia Meloni se ter encontrado em Roma com o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente ovviamente ai fini del rimpatrio. No entanto, os críticos do projeto acusam Meloni de criar uma Guantánamo italiana fora da União Europeia. Na mesma linha, o governo do Reino Unido está a ser contestado em tribunal devido aos planos de enviar requerentes de asilo para o Ruanda. Segundo as intenções do país, as pessoas consideradas como imigrantes ilegais ou requerentes de asilo vão ser transferidas para o país africano e ficarão em instalações semelhantes a hotéis. As que conseguirem o pedido de asilo terão de permanecer no Ruanda. As autoridades italianas ordenaram a apreensão de mais de 779 milhões de euros da plataforma de aluguer Airbnb no âmbito de uma investigação sobre evasão fiscal. A Procuradoria de Milão acusa a Airbnb de não recolher um imposto sobre os rendimentos de aluguer recebidos pelos proprietários durante o período de 2017 a 2021. A legislação italiana obriga a plataforma norte-americana a cobrar um imposto de 21% sobre os alugueres de curta duração. A WeWork, gigante especializada nos espaços de coworking, pediu às autoridades norte-americanas a proteção contra a falência, confirmando uma reviravolta dramática na sorte de uma empresa que chegou a ser avaliada em 44 mil milhões de euros. Fundada em 2010, a empresa de aluguer de espaços de trabalho partilhados teve uma ascensão meteórica, mas começou a sofrer grandes perdas com o aumento do teletrabalho durante a pandemia de Covid-19, das quais nunca recuperou totalmente. As instalações da WeWork fora dos Estados Unidos e do Canadá não serão afetadas pelo processo de falência. Já são conhecidos os nomeados para a 36ª edição dos Prémios do Cinema Europeu, que juntará a elite da 7ª arte do velho continente em Berlim no próximo dia 9 de dezembro.
O ano passado, o Triângulo da Tristeza de Ruben Östlund foi o grande vencedor e arrebatou 4 estatuetas. Para este ano está tudo em aberto. Para a categoria Rainha de Melhor Filme foram nomeadas 5 películas, curiosamente as mesmas 5 que foram nomeadas para o prémio de Melhor Realizador. Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, é um sério candidato, até porque já foi distinguido com a Palma de Ouro em Cannes. O filme foi nomeado para 4 categorias, incluindo Melhor Atriz. Sandra Hüller teve um ano excepcional e foi duplamente nomeada. A atriz alemã está na corrida também com a sua prestação em Zona de Interesse. O filme de Jonathan Glazer é um dos mais badalados de 2023. Venceu o prémio do júri em Cannes e mereceu uma ovação de 6 minutos por parte do público presente. Green Border, da polaca Agnieszka Holland, venceu o prémio do júri em Veneza, mas não escapou às críticas no país natal. O filme relata a atual crise migratória na fronteira entre Polónia e Bielorrússia. A lista de filmes na corrida ao prémio mais cobiçado do cinema europeu fica completa com Fallen Leaves, do finlandês Aki Kaurismäki, e Eu, Capitão, do italiano Matteo Garrone. Sir, please don't get angry. I give you 300 euros. It's more than dollars, okay? Все, да нормально все. Come on, come on. Wait.